Paulo não está falando para anjos aqui. Paulo não está dizendo de uma linguagem sobrenatural, ele está dizendo, fala a Deus, visto que ninguém entende. Como eu disse, se tiver uma pessoa aqui começar a falar em mandarim, e tiver uma pessoa aqui em mandarim, ela vai entender. E Paulo continua a falar dizendo, e em espírito fala mistérios. O que é mistério na Bíblia? É algo que é incompreensível à lógica humana. Por exemplo, Paulo fala do mistério do Evangelho, que foi revelado. Paulo fala... é outra coisa, né, dentro do contexto. Não, eu estou explicando mistério, a palavra é mistério. Mas vai depender do contexto usual, mas tá bom. Manda lá. E ele continua a dizendo assim, eu quisera que vocês todos falassem outras línguas. Muito mais, porém, que profetizais. Paulo está dizendo que os coríntios têm que falar mais idiomas? Oh, meu Deus do céu. Isso é uma hermenêutica cambalhota. Porém que profetizeis, porque quem profetiza é superior ao que fala em outras línguas, salvo se as interpretar. Paulo não está proibindo falar em línguas. O que ele está dizendo é assim, ó, a profecia é maior do que o dom de línguas quando não há interpretação. Agora, quando há interpretação, não há nenhum problema. Mais para frente no texto ele vai falar, dou graças a Deus porque falo em outras línguas mais do que todos vós. Será que era idiomas que Paulo está dizendo isso? Pastor. Porque mais para frente, só para encerrar aqui, pastor César, ele nos diz assim, ó, verso 12. Assim também vós, visto que desejais dons espirituais, 1 Coríntios capítulo 12, procurai, pois, progredir para a edificação da igreja. Pelo que fala em outra língua, deve orar para que possa interpretar. O 15. Que farei, pois? Olha o que Paulo diz. Orarei com o espírito, mas também orarei com a mente. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com a mente. Então não pode ser idiomas humanos. Como é que uma pessoa em línguas humanas vai cantar em espírito? Isso não existe. Ok, pastor Guilherme. Ok, então o pastor acha que eu não respondi, ou talvez eu não respondi como ele quis que eu respondesse. Mas, voltando ao texto de 1 Coríntios capítulo 14, versículo 2, para mim é uma ironia, visto que lá em 1 Coríntios capítulo 12, verso 7, ele fala que os dons têm por objetivo, visto que vivemos em comunidade, eu acredito numa tricotomia um pouco diferente, corpo, alma e comunidade, o ser humano faz sentido em comunidade. E nessa comunidade, ele está dizendo que os dons têm por objetivo servir ao próximo, e não um interesse egocêntrico. E quando ele diz assim, olha, dentro do contexto que eu estou pensando em idiomas, aquela pessoa que está falando em uma língua, um idioma que não é compreendido, claro que ele está falando um mistério, se torna um mistério. Se alguém falar em chinês para mim, eu posso dizer tranquilamente, isso é um mistério. Só Deus entende. Deus sabe chinês, javanês, português e inglês. Então, mas é um mistério para quem está falando também? Oi? É um mistério para quem está falando Não, no também? caso aqui, não. Ele não está dizendo que é um mistério para quem está falando. Não, para quem está falando sim, pastor Guilherme. É só ler o texto. Tá. Não, é só ler o texto. E em Pois- espírito fala mistério. É um mistério para quem está falando? Pastor Guilherme. Então, ele diz, pois quem fala em outra língua não fala a homem, senão a Deus, visto que ninguém entende. E em espírito fala mistérios. Então, ele está falando em espírito mistérios. Eu acho que é uma metonímia para dizer, um termo coloquial, que Paulo está dizendo. Espírito, ele está dizendo do homem, na estrutura do homem. Eu estou falando uma língua, sei lá, javanês aqui, mas porque eu sei falar essa língua, mas aí ninguém entende. Seria Exato. isso, mas eu entendo. Não, Deus entende porque ele está falando mistério E para a comunidade. o falador também entende? Possivelmente sim, possivelmente não, mas não é a ênfase do texto e a gente pode acertar em qualquer um dos ambientes. E tanto é que ele vai desenvolver isso dizendo, ou usando algumas metáforas, como, por exemplo, instrumentos musicais. E aí ele diz, há tanto tipo de vozes no mundo e não há nenhuma sem entendimento. Então ele está dizendo que toda a estrutura de língua serve para entendimento humano, para comunicação. Por isso o contraste. O contraste é com profetizar. Citando um exemplo de Marcos, capítulo 16. Né? Porque se nós acreditarmos... É que tudo bem que eu vou para Atos e eu não vou fazer isso. Mas Marcos, quando ele fala, ide em todas as nações, anunciando, falarão novas línguas. É claro que o evangelho tinha como objetivo agora mundial, antes era étnico, e agora precisava ser... E Jesus não falou, antes vocês vão comunicar um povo de outras línguas. Então se matricule em escolas de idioma para depois falar. Claro que é um dom sobrenatural deles comunicar o evangelho. Agora, eles estão usando desse dom, que a igreja de Corinto tinha vários, para a autoexpressão. De modo que há uma ironia quando ele fala assim, edifica-se a si mesmo. E qual é o objetivo do dom? Edificar o próximo. Para mim é uma ironia. Ele está dizendo, não é o objetivo da igreja edificar a si mesmo, ninguém está entendendo. Aí ele vai usar de metáforas. Ele vai falar, por exemplo, dos instrumentos musicais, ele vai falar tanto tipo de voz, e ele vai levar isso a cabo dizendo
da profecia de Isaías 28:11, não em Atos. Mas aqui ele está dizendo, o que vocês estão falando, e quando as pessoas entrarem na igreja, vão dizer que vocês são loucos, porque ninguém vai entender nada. E isso, a profecia é para os crentes, é para a edificação. Atos 2, havia uma simbiose entre profecia e falar em línguas estranhas. Por quê? Ou idiomas. Porque ao mesmo tempo que eles falavam em aramaico, possivelmente, alguns entendiam nas suas línguas vernacular. E então eles estavam pregando o evangelho e todos estavam compreendendo aqueles idiomas que até então não era compreendido. Agora veja que agora eles estão fazendo do dom algo que não tem por objetivo edificar. Então todo o contraste de Paulo é organizar a igreja e dizer, tá bom, eu não vou proibir, coisa que eu já disse, eu não vou proibir, desde que haja interpretação. Então, isso é um problema, porque da maneira que acreditam, e essa maneira surge só no século XX, XIX e XX, que é a maneira de falar dessa forma, quando a gente olha o lastro histórico da igreja, nós não vemos essa compreensão. E a pergunta é, o que eles estão fazendo aqui? Eles estão querendo usar do dom de forma equivocada. Pastor Marcelo.